É isso aí, galerinha, voltamos com mais um vídeo. Hoje, nós iremos ver a lei dos senos. Vimos num dos vídeos anteriores a lei dos cossenos, e para a gente fechar essa ideia de triângulo, nós iremos finalizar aqui com a lei dos senos. É uma nova situação que também serve para você aplicar quando você não tem um triângulo retângulo e nem dá para aplicar a lei dos cossenos, que já foi aprendido que você tem dois lados e quer encontrar um terceiro lado, por exemplo. Ou você tem dois lados, três lados, por exemplo, e quer encontrar o ângulo. E aí você aplicaria naquela lei do cosseno que nós já vimos. Tá bom? A lei dos senos é o seguinte. Veja a situação. Calcule o valor de x. Tá bom? E aí eu quero encontrar o valor de x sabendo que eu não tenho o terceiro lado. Então eu já não posso aplicar a lei dos cossenos, porque para mim aplicar a lei dos cossenos eu precisaria de um valorzinho aqui. Se eu tivesse, por exemplo, o valor aqui 8, nesse lugar aqui, vou colocar só para a gente perceber, se eu tivesse um 8 aqui, eu poderia esquecer esse 45, por exemplo, e calcular a lei dos cossenos. Eu teria três lados e o ângulo para aplicar na lei dos cossenos. Só que eu não tenho. E aí, nessas situações que eu não tenho os três lados, nem é considerado para mim encontrar, eu tenho que aplicar uma outra relação. Essa relação é conhecida. Quando é que você vai aplicar ela? Quando você tiver dois lados considerados, e dois ângulos. Se tiver dois lados e dois ângulos, tem condição de você encontrar e fazer. Logicamente, tanto a lei dos cossenos como a lei dos senos, a gente tem situações que tem demonstrações para chegar até essa fórmula, Só que aqui não há necessidade, a gente está colocando logo direto, já que são aulas remotas e a ideia é resumir, é fazer com que isso minimize o nosso tempo, que você consiga aprender o máximo de conteúdo possível até o final do ano, já que o nosso plano já está comprometido devido à pandemia. Bom, então observe, quando é que eu vou aplicar a lei dos senos? Você observou o ângulo é o 30 graus. Então eu tenho um lado correspondente a ele, que é o x. Beleza? Observei o ângulo 45 graus. Tem um ângulo relacionado a ele, tem um lado relacionado a ele, que é o 10. E aí é só você montar a relação agora da seguinte forma. Você vai pegar o lado, que é o x, e dividir pelo seno desse ângulo que está oposto a ele. Ou seja, como é que fica? X sobre o seno de 30 graus. É igual, beleza? Você vai fazer uma proporçãozinha aqui, uma igualdade de fração. Então o que você vai fazer? O lado dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele. Ou seja, x sobre seno de 30. É igual, consequentemente, ao 10 sobre o seno de 45. E todos esses ângulos, lembrando que eles não vão lhe dar informação de quais valores eles têm, porque nós já sabemos a tabela, e já sabemos como encontrar esses valores a partir da tabela. Então observe aqui. A partir de agora eu vou fazer o seguinte, eu vou logo dizer quais são os valores. X sobre, quem é o seno de 30 graus? Então você lembra que é 1/2. Coloca aqui, seno de 30 graus é 1/2. Igual 10 sobre seno de 45 graus, Não lembrou? Vai lá na tabelinha que está na mente, 45 graus está bem no meio ali, na segunda linha, na segunda coluna, aliás. E o seno está na primeira. Seno, cosseno, tangente. O seno está na primeira, beleza? E a 45 graus está na coluna do meio. Então você vai 2, raiz de 2 sobre 2. Então você coloca aqui raiz de 2 sobre 2 para o seno de 45 graus, certo? Agora a partir daqui você faz uma proporção, que é a multiplicaçãozinha aqui, meios pelos extremos, para encontrar esses valores. Lembre, parte de cima é o x, parte de cima é o 10, parte de baixo é o meio, parte de baixo é a raiz de 2 sobre 2. Então se eu fizer x vezes a raiz de 2 sobre 2, vai ficar x vezes a raiz de 2.
x raiz de 2 sobre 2 é igual a 10 vezes 1 sobre 2. 10 vezes 1, 10 sobre 2. Certo? E agora ficou o seguinte, ó, como aqui está dividido pelo mesmo denominador, né, o que você vai fazer? Simplesmente você pode fazer o cancelamento aqui dos dois, já que são iguais, não vai fazer diferença nenhuma. Cancelou esse com esse. Se você quiser multiplicar os meios pelos extremos, naturalmente, vai dar a mesma coisa, tá bom? Não há necessidade. Então aqui sobrou o quê? X vezes a raiz de 2 igual a 10. Como é que fica? X igual a 10 dividido pela raiz de 2. Eis um detalhe aqui, eis um detalhe importante. 10 sobre raiz de 2 não pode ficar assim, tá bom? Porque considerando as situações, não é viável que uma raiz esteja no denominador. Então o que você vai lembrar? Você vai lembrar de fator racionalizante. Como é que eu vou tirar essa raiz daqui? Então basta que eu multiplique essa fração por raiz de 2 na parte de cima e raiz de 2 na parte de baixo. E aí você consegue eliminar a raiz, tá? Com facilidade. X é igual a 10 vezes a raiz de 2. 10 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4. Ok? Então, x é igual a 10 raiz de 2, vamos colocar aqui, sobre raiz quadrada de 4 vai ficar 2. Certo? Então, para finalizar a nossa questão, colocando aqui como resultado, x, que é o valor que eu queria encontrar, vai ser igual a 10, eu vou dividir para 2. Ó. Não dá para dividir a raiz, tá bom? Então, eu divido só o 10. 10 dividido para 2, 5 raiz de 2. Ok? Então, assim nós encontramos o valor de x com a lei dos senos. Tá? Lembre-se, eu não poderia aplicar a lei dos cossenos porque eu não tenho uma terceira informação aqui para o lado. Então, sendo assim, o ideal é que você tenha uma outra relação. Né? Outra relação seria seno, cosseno, tangente. Não posso aplicar porque não é um triângulo retângulo. Tá bom? Então, se está envolvendo ângulos e lados, você vai aplicar ou lei dos cossenos ou lei dos senos. Dependendo da situação que você vai ter. Tá bom? Exemplo 14. Vou fechar aqui para a gente fazer o exemplo 15 e aí o 16 para a gente